Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate, hoje quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, caro telespectador. Desejamos boas-vindas e boa estadia a este espaço de debate, aqui onde assuntos são discutidos sem filtros. E para tal, passo a saudar já os nossos painelistas convidados. Eu começo mesmo do meu lado direito. Muito boa noite, Dr. Pangaia, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite para ti, professor. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, telespectadores. Vamos poder debater aquilo que é a conjuntura nacional. Exato. Algum ponto prévio para o programa de hoje? Sim. Em torno da tomada de posse dos membros das Assembleias Municipais. Foi indicado que 867 membros das Assembleias Provinciais tomaram posse. Esse número me parece bastante exagerado, tomando em conta que temos, para além desses 867, temos também 250 que são deputados da Assembleia da República. No total, para esses que se dizem representar o povo, temos 1.117 pessoas que estarão para poder controlar aquilo, tentar criar condições para a sociedade moçambicana. Sem ter em conta também com as assembleias municipais, que são no total, portanto, 65 municípios, com suas assembleias municipais. Já imaginamos quanta gente que deve estar a consumir o erário público nesse processo de procurar criar melhores condições de vida da população. Eu acho que é momento de nós podermos fazer um balanço sobre o impacto dessas assembleias provinciais, assembleias municipais, o impacto que traz para a vida da sociedade moçambicana. É muita gente com salários que, de alguma forma, não consigo ver os resultados palpáveis que essa gente toda está a trazer para a sociedade moçambicana. Agora o Estado tem que arcar salário de 867 membros das Assembleias Provinciais. E já vai arcar também salário de 250 deputados da Assembleia da República. Olha, precisamos de poder repensar sobre isso. E em contrapartida, aqui não há limite de idades. Temos ali a idade mínima, 18 anos, que vai até a idade infinita. Qualquer um, depois de 18 anos, pode estar lá. Estão lá os de 70, 80 anos. Em contrapartida, estão a mandar embora os professores doutores nas universidades por terem 60 anos de idade. Mas na Assembleia da República podem estar lá indivíduos que têm acima de 60 anos. Onde está a lógica disto? As universidades hoje, nós sabemos que o país tem muito poucos professores doutores, mas são esses que estão sendo mandados à reforma, que estão sendo despedidos, maioritariamente hoje, apesar dos contratos precários que procuram assinar com eles, muitos deles nem estão a aceitar esses contratos precários, estão a deixar as universidades. Voltamos novamente naquele cenário de o licenciado a lecionar outro licenciado. Mas nas assembleias provinciais, Assembleia da República, podemos ter 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos e até poder morrer ali. É preciso inverter este cenário. A outra questão que eu tenho, há dias estava-se a discutir a questão da dívida com relação aos transportadores coletivos na cidade de Maputo, na região metropolitana. E que diz que aqueles gestores dessa questão dos transportes metropolitanos dizem que estão a dever subsídios a esses transportadores. Mas olha, o que eu saiba é que muitos autocarros foram entregues a essas cooperativas sem que tivesse sido pago nenhuma 500 ao Estado. Por que hoje, novamente, esses senhores são novamente dados subsídios para fazer esse trabalho?
será que terão conseguido ressarcir os valores dos autocarros? Eu duvido bastante. Era importante que a área de transporte metropolitana viesse nos explicar se essas cooperativas já conseguiram pagar os autocarros que foram distribuídos gratuitamente ou não. E esses subsídios são atinentes a quê? Pessoas que receberam os autocarros gratuitamente. Para além disso, ainda se deve-se dar subsídios para eles realizarem esse trabalho. Olha, essa questão, eu acho que estamos a usurpar o erário público. Está a existir aqui alguns cidadãos que estão sendo beneficiados em detrimento de outros. Então, era importante que se pudesse rever esse sinal. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Pangaia. Eu vou saudar de igual modo. Dr. Moloco, boa noite. Seja bem-vindo ao FTV Debate e aproveite e deixar o ponto prévio, se tiver. Boa noite, Supa. Saudação para o deputado Muxanga, Dr. Mauro Silva, Dr. Pangaia e também toda a gente que nos acompanha a partir de casa ou de diversas plataformas digitais. Estamos aqui para discutir em torno do país. Como ponto prévio, eu exatamente vou abordar a questão da retoma de cobrança da portagem por parte da TRAC na zona do Luís Cabral, para quem vai a Matola. Bem, eu acho que a TRAC está um pouco precipitada. Por quê? Porque a questão das manifestações que despolitou muita gente, a injustiça que as pessoas vinham de facto vivenciando no nosso país, ela ainda é muito fresca. E ela estando fresca, eu não acho que este seja o momento para a TRAC retomar essas cobranças, porque ela corre risco das pessoas que trabalham nesses postos de cobrança por serem violentadas pelas pessoas que não querem pagar as manifestações. Que não querem pagar as portagens. Mas isto tem também uma outra lógica. É que as outras portagens da Revimo, elas foram estabelecidas ou foram criadas num momento de contestação social, ou seja, houve muita contestação a quando da construção destas portagens, para que elas não pudessem entrar em operação. Elas praticamente foram impostas ao povo moçambicano, sem a sua vontade, em estradas que foram construídas com base em dívidas contraídas que de facto seriam pagos através do imposto que este cidadão é cobrado pelo Estado. Então, este é o cenário em que as portagens foram construídas. Então, esta da TRAC, ela está exatamente dentro deste cenário. As pessoas hoje não estão a olhar uma portagem de forma isolada, estão a olhar para todas elas como um conjunto. Como um conjunto de quê? Como um conjunto de elementos que estão, de facto, a servir como instrumentos que estão a criar essa questão da injustiça a toda uma nação moçambicana. Então, a questão das manifestações, ela despolitou nas pessoas este sentimento de justiça, este sentimento de que agora é que é o momento de tomar as rédeas do país. É por isso que nós estamos numa situação onde temos duas orientações. De um lado, temos uma orientação do presidente eleito, que é o Daniel Francisco Chapo. Depois temos, de um outro lado, do presidente do povo, que é assim considerado, que é o Venâncio Mondlane. Então, era preciso aqui a TRAC ter em conta o posicionamento dessas duas figuras e procurar uma forma de retomar as suas atividades em conformidade com as decisões que essas duas figuras vão tomar, porque senão ela vai servir de capim no meio de uma briga de dois elefantes, porque há um elefante aqui que contém um elemento que é muito importante, que é o povo, e é este povo que não quer de facto pagar estas portagens. Mas há um outro dado importante no meio disto tudo. Há de facto pessoas que apoiam o governo do Daniel Francisco Chapo. Então essas pessoas, eu acho que em parte, numa primeira fase, deviam ter dado exemplo logo a princípio, quando se disse que não ia se cobrar as portagens, pagando as portagens. Mas este grupo também não procedeu desta forma.
todas as pessoas, de facto, passavam da portagem sem pagar. Então, estamos aqui numa situação em que a balança ela não encontra um equilíbrio. Então, não encontrando o equilíbrio, não há subsídios formidáveis para a TRAC tomar uma decisão de retoma de cobranças naquele ponto, porque não terá um espaço seguro para fazer esta cobrança. Corre o risco das suas instalações elas serem destruídas na totalidade. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Também a saudação que se estende para Dr. Mushanga. Muito boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate e convido também a deixar o ponto prévio. Muito obrigado, boa noite a si, boa noite aos colegas do painel, boa noite ao povo moçambicano, aos internautas e todos os que nos assistem. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e vida que nos proporcionado, a apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, tenham sido eles vítimas de acidentes, doenças normais, mortes naturais ou aqueles que foram massacrados por aqueles que deviam defender, usando até dinheiro, combustível e armas e munições que o erário público é que compra. E pedir a Deus que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. A minha questão prévia são duas. A primeira é da migração. Passei hoje da migração, tinha algum interesse lá e visitei vários setores e entendi que alguma coisa está a andar mal. As migrações andam muito cheias de pessoas, estão a fazer muitas receitas, de tal sorte que algumas pessoas até devem formar bicha para se inscrever, para serem ditos, venha no dia X, o que não acontecia antigamente. E o passaporte subiu quase que 9 ou 10 vezes em relação ao preço antigo, e o atual passaporte tem redução de páginas. Tem poucas páginas em relação ao outro passaporte antigo. Para dizer que há muita poupança pela parte da entidade emissora de passaporte. Lamentavelmente, as condições de trabalho dos funcionários da migração lá dentro são precárias, metem muita vergonha. Se Covid voltar a arrebentar, vamos perder muita gente. Eu visitei 3 setores, onde o passado dos funcionários desses setores, todos ficaram com Covid e contaminaram suas famílias. Eu penso que seria bom que nós estudássemos a fórmula de aumentar as instalações da migração, porque dinheiro não falta. A migração está a produzir muito dinheiro e que esse dinheiro primeiro fosse aplicado para o aumento das instalações e criar condições de comodidade para os funcionários daquela instituição. Queria também comentar um pouco o que o Dr. Pangai andou a dizer aqui. Primeiro é preciso, como professor, já que diz que é professor universitário, que agora começa a ter muitas dúvidas, faça a investigação, vai à Assembleia da República, há uma biblioteca lá, há de saber estas propostas de lei são provenientes de quem. Por exemplo, a proposta da Previdência Social, que obriga que todo aquele que tem 60 anos tem de reformar, vem de onde? E há de descobrir que vem do governo, e o governo disse que queria garantir a igualdade de tratamento dos funcionários públicos. E o que a Assembleia fez, claramente, foi facilitar a aprovação, tendo em conta que a Frelimo tem bancada maioritária lá. Portanto, esta culpa não é de todos os deputados. Mas também é preciso perceber que lá dentro disse-se que para o pessoal de saúde, educação e magistraturas, a lei não seria aplicada desta maneira. Há a possibilidade das pessoas irem até os 75 anos, tendo em conta o desempenho deles. Mas o que se diz lá é que muita gente, a partir dos 55, 60 anos, estão a dar aulas. A maior parte desses professores, segundo informações que nós temos, é que passam a vida a falar deles, história dele desde o tempo colonial, o tempo dele quando a Frelimo chegou, no tempo de 1 quilo de camarão, 1 quilo de quando se usou o lá na universidade. Os estudantes não vão para lá para irem aprender isso.
porque essa história de educação política dá-se no ensino primário e no ensino secundário. Os deputados vão dormir. Vão para outras coisas. Os deputados vão dormir, não Sim, fala só da questão do professor. Por isso, vamos deixar o momento de... os deputados estão a dormir, deviam ter falta disciplinar, porque isso é indisciplina. Então, a outra questão, o doutor Pangaia, como doutor universitário, tende a aprender do direito comparado. Se não tem dinheiro, eu posso apelar, os tais estão a contribuir dinheiro para comprar um carro presidencial agora, para te ajudarem a ter passaporte. Vai sair para aqui para a Suazilândia, vai sair para aqui para África do Sul, pode ir também ao Zimbábue, que fica perto, há de ir aí de comboio ou do Machibombo. É de ver como é que as coisas funcionam. Então, não há nada de diferente que esteja a ser feito aqui que não se faz no outro mundo. Lamentavelmente, os outros mundos não têm professores universitários com teu tipo de pensamento. Chumbar tudo, depois não apresenta soluções, e quando apresenta ideias não demonstra como essas coisas devem ser materializadas. Para dizer que o direito comparado clarifica que a democracia custa dinheiro e a ditadura custa sangue. Então, se nós destruirmos essas instituições legislativas, o que nós vamos ter há de ser um rei, tipo Manucuse ou Ngungunyane, ou Macombe, lá para as vossas províncias. E as metas vão ser cumpridas, são exatamente aquelas. Só que tens que perceber que nessa altura não havia universidade. O senhor também vai ficar improdutivo, porque a universidade não vai ser necessária para este tipo de governo. Portanto, é preciso perceber também, porque sei que anda com cagufa, por causa do que os deputados pensam que ganham, porque está escrito. O deputado tem um desconto de 13% da sua previdência social, enquanto o senhor desconta 3%, porque a entidade patronal dá a ti 4%. O deputado paga 13% cheio. Então é só ver quem paga 3% e a entidade patronal dá-lhe 4% para dizer que tem 7%, que não é dele. Quantas vezes entra nos 13%? Eis a razão pela qual, quando o deputado faz 15 anos, já tem condições de ir à reforma, porque já acumulou todo o dinheiro necessário para a reforma, aquilo que você acumula em 30 ou 15 anos. Então, essa não é culpa do deputado, é problema da própria legislação. E querendo o que o senhor quer, então o deputado não pode ser descontado 13%, terá que ser descontado 3% à semelhança do senhor. O deputado desconta 32% do IRPS. 32%. Então, se estudou aritmética, pode somar 13 mais 32. O deputado desconta 1,5% para a sua assistência médica e desconta subsídio de funeral de cerca de 1%. Somado tudo isto dá mais ou menos 48%. Portanto, quando o senhor recebe qualquer coisa que fala do deputado, o deputado ganha 100 mil meticais, tens que perceber, dos 100 mil meticais escritos, 48% desse dinheiro não sai da Assembleia, fica com o próprio Estado. Portanto, não há crime nenhum aqui, não há roubo nenhum aqui. O que pode haver é, como o senhor é professor, pensa que tem mais valor do que os outros. Samara Machel diz não há nenhum trabalho que é mais importante do que o outro. O senhor não é superior à polícia, nem é superior ao enfermeiro. Aliás, o senhor tem direito a fim de semana e feriados, enquanto o enfermeiro e polícia não tem fim de semana, nem tem feriado. Agora, por exemplo, decidiram não controlar os exames. A polícia, os contínuos já que estão a controlar, agora só não sei como é que vão corrigir, mas no hospital o ministro pediu às pessoas para voltar, porque não podemos ficar com pessoas que não são assistidas. Logo eu podia dizer, os professores até não valem nada, porque eu posso chumbar, no ano seguinte vou fazer a classe, mas se as coisas falham na medicina, eu perco a vida, ninguém vai me recuperar. Muita gente começa, doutor, a desconfiar a tua qualidade de formação. Estão à procura de conhecer a universidade onde estudas, onde estás a dar aulas,
para tirarem os filhos deles lá, porque estão a ver que os filhos estão a ficar deficientes e precisam de conhecer a universidade onde o senhor foi formado, até para evitarem mandar os filhos, para podermos ter bons moçambicanos. Exato, muito obrigado, Desculpe, olha, doutor há uma Muxanga. coisa que tocou o ponto. Não, desculpe, Sim, doutor Pangaia, é de voltar para... Não, era o seguinte. Sim, vamos começar o programa, estamos muito tempo preso, depois vamos reclamar aqui por causa do tempo e o nosso programa não tem muito tempo. Mauro de Silva, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a si, boa noite aos colegas de painel e aos que nos assistem neste momento, os telespectadores, através das várias plataformas. Estamos aqui para discutir pontos importantes. E o ponto prévio que eu tenho, pelo menos, são dois. O primeiro é com tristeza que assisto uma espécie de inversão de papéis na sociedade por parte, particularmente, dos funcionários e agentes de saúde. Neste caso, todos aqueles que estão a fazer greve por conta do 13º. Obviamente que o 13º é um direito adquirido, é uma coisa que de facto faz falta a todos e o Estado deve resolver este assunto. Porém, os funcionários de saúde não devem colocar, ou pelo menos utilizar a vida de outrem como se fosse a vida de outrem a ser colocada em causa para se ter o 13º. Antes do dinheiro vem a saúde, antes do dinheiro vem a ética profissional, vem a empatia que cada cidadão que está a trabalhar em prol de cuidar do outro deve ter, de modo que essas mesmas pessoas sejam atendidas a tempo e horas e que recuperem-se de todas as enfermidades que têm e que voltem para os seus aposentos na melhor das possibilidades, dentro daquilo que são as condições que o sistema de saúde moçambicano oferece. Fiquei triste para obter informação sobre um ente querido que estava a receber tratamento, às 22 horas que fui, não obter nenhuma informação. A única informação que eu obtive foi de que eu teria que voltar às 6 horas do dia seguinte para obter informação se essa pessoa já estava melhor ou não estava melhor, se a operação correu bem ou se não correu bem. E também mesmo naquele quadro em que vem informação corrente ou informação através de um ato administrativo que diz que pelo menos aquela pessoa tinha que ter um acompanhante e, caso vertente, queríamos explorar essa possibilidade, nem essa possibilidade estava a ser tomada ou dita, tida em conta. É uma crítica que temos que fazer ao setor. Eu acho que não é só pura e simplesmente para o setor de saúde, acredito que seja extensivo para os demais setores, mas para este em particular, porque trata sobre a vida de pessoas, vida de concidadãos. É importante que o juramento que foi feito por parte de todos aqueles que lidam com a vida e a saúde das pessoas seja de facto cumprido e que também, de forma paralela, os seus direitos ou direitos daqueles que trabalham com a saúde de facto sejam reivindicados. Não estou a dizer que devem parar de fazer a dita manifestação, porém a liberdade do outro não pode ser colocada em causa porque os seus direitos não estão a ser zelados por quem é que deve zelar ou cumprir. Esta é uma coisa. O meu segundo ponto, só quero chamar aqui a colação sobre o conceito de decreto. Eu estou a ver muito a se falar de decreto 01/2025, por parte de uma entidade que não tem poder algum sobre os demais, sobre as instituições e as pessoas. Quero aqui ler, passo a citar, que decreto é uma ordem ou decisão ou determinação legal emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de Estado, por uma instituição civil ou militar laica, ou um mandato expedito judicialmente e que pode ser através de decreto de confisco de bens, decreto de busca e apreensão e outros. Então, há aqui uma espécie de fazer uma opinião pública errada e levar as pessoas ao caos e à insensibilidade entre os moçambicanos e até, se calhar, alimentar o ódio. Eu acho que temos que estar muito claros sobre o que é Moçambique, o que é Estado, o que é nação, o que é a unidade nacional. E existe aqui
um grupo muito bem identificado que me parece que tem intenção de criar divisionismo no seio dos moçambicanos. Eu acho que é tempo destas mesmas figuras, se tem algum problema que deve ser resolvido através de qualquer tipo de diálogo ou aproximação por parte do governo moçambicano, eu acho que é tempo de fazê-lo na perspectiva de dirimir todos os problemas que se calhar até possam ser pessoais e resolver e encontrar mecanismos de esgotar todo tipo de problemas por parte dessas entidades e fazer com que o povo volte à sua vida normal, o povo cumpra com os seus objetivos sociais, políticos e económicos, o povo pague as suas taxas, pague os seus, aquilo que tem que ser pago ao Estado, tanto quanto a Igreja faz. A Igreja já disse que a sua 10ª parte do seu salário tem que ir para Deus, é a mesma coisa que o Estado também deve fazer cumprir. Então, peço encarecidamente que este tipo de atitudes possam ser resolvidas na mesa de negociação, na mesa de diálogo, e que nenhum moçambicano sofra por sentimentos alheios, senão o moçambicano tem que se rever naquilo que são os objetivos do próprio Estado e da unidade nacional. Exato, Mas desculpa, Mauro. quem deve ser o primeiro Mchanga, a marcar? Não, desculpa, é que gostaria de começarmos o programa porque estamos a levar ainda a comentar os pontos prévios. É uma questão mesmo de dignidade. Exato, da então, pessoa que falou. Teria que deixar o Dr. Pangaia ter que falar também, sim, então sim. Vai ser injusto com ele. Podemos começar com o programa e depois no meio do Não, mas programa... eu tenho uma sugestão. Sim. O Dr. Mchanga pode fazer a questão que quiser. Eu posso responder no fim do programa. Pode ser? Sim, Exato. tá bom. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Quem tem de convidar o outro a diálogo? Eu acho que vou responder essa questão no fim do programa. Sim. Isso tem que ficar claro, porque em algum momento só falamos diálogo. Quem convida o outro? Obrigado. Exato, muito obrigado, Dr. Mchanga. Para já, caro telespectador, nós vamos direto ao ponto ao nosso debate. Hoje vamos falar sobre a greve geral da função pública e vamos falar acerca do discurso, melhor, da resposta de Daniel Chapo em face a uma entrevista que ele se deu sobre as medidas anunciadas por Venâncio Mondlane. Também vamos falar do suposto decreto presidencial, melhor, decreto do governo do povo assinado pelo Venâncio Mondlane. E por fim, se o tempo nos sobrar, a questão da população que tenta impedir a realização de inteiros na vala comum no cemitério de Ilhanguene. Para começar mesmo, eu começo com o Dr. Pangaia, a questão da greve geral da função pública. Estamos numa situação em que o país está a sair num caos total. Acompanhamos no ano 2024, foi difícil para quase todo o povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo, e estamos numa época em que já temos um novo governo, já foram feitas as novas promessas, assim pode-se considerar. Como que olha para a greve da função pública que foi anunciado pelas associações, pelos sindicatos e tanto como os enfermeiros e os professores estão já a manifestar nesta greve geral? Sim, olha, é o seguinte, no discurso de tomada de posse do presidente Daniel Francisco Chapo, ele falou da necessidade de poder achatar a função pública, em face de albergar muita gente na função pública, e isso, de alguma forma, acaba impedindo que se criem melhores condições para os funcionários. É verdade que existem vários outros fatores no meio de tudo isto, mas o maior problema aqui é que a função pública alberga muita gente e, dentre ela, maioritariamente, não faz nada. É aquilo que eu estava a referir aqui, que eu coloquei essa questão para uma reflexão da nossa sociedade. Será que nós precisamos, de fato, de tanta gente assim como membros das Assembleias Provinciais? 867 membros das Assembleias Provinciais. Nós precisamos dessa gente toda. Precisamos de 250 deputados na Assembleia da República. Precisamos de tantos membros das Assembleias Municipais, tendo em conta que temos 65 autarquias, cada uma delas com membros das Assembleias Municipais. Se nós formos a somar isto tudo, há de ver até que medida em que a função pública ela é tão extensa assim. Nós somos chamados neste momento para podermos avaliar o impacto que traz para a sociedade moçambicana, por exemplo,
para as assembleias provinciais. Nós já tivemos o exemplo do mandato anterior. O que as assembleias provinciais trouxeram de valor acrescentado para as províncias onde eles representam? Se nós, depois dessa avaliação, constatarmos que não houve uma contribuição significativa aqui, por que não discutirmos a questão dos números, começarmos a baixar esses números por forma que corresponda com a nossa economia? Nós não podemos albergar tanta gente assim na função pública e que depois isso vai influenciar naquilo que é a necessidade de criação de melhores condições para o resto da função pública. É aí onde aparece esse interesse do presidente Daniel Francisco Chapo em reduzir a quantidade dos ministérios, em poder privatizar algumas instituições públicas que não têm maior relevância, tudo isso com expectativa de querer procurar ver como poder reduzir a massa na função pública e criar melhores condições para a função pública. Então, é nesse contexto que foi. Não é porque nós estamos a tentar aqui dizer que os membros das assembleias das províncias, os deputados não são melhores em relação aos professores. Não é isso. Apenas eu coloquei a questão dos professores pelo fato de essa limitação de idade que está a se exigir nas universidades de 60 anos. Por que também não se aplica nas assembleias provinciais e na Assembleia da República? Apenas os professores que estão sendo, neste momento, desvinculados e tentar assinar o contratos precários com eles. Agora, a justificativa de porque eles não são prestativos, mas essa justificação também existe na Assembleia da República. Existe na deputados que não são prestativos. Por que há essa dualidade de tratamento? Se é que a idade limite é 60 anos na educação, então que também nas assembleias provinciais, na Assembleia da República, aplica-se a mesma medida. É nesse contexto. Nós não estamos a dizer aqui porque recebe mais, porque recebe menos. Não é nada disso. Apenas estamos a ver a questão da nossa economia. O que está a acontecer neste momento na função pública é a precarização da vida do funcionário público. E a justificativa é essa, que não existem recursos para criar melhores condições. Razão pela qual, que quando falta um 13º apenas, faz muita diferença no bolso do funcionário. E quando em algum momento falta algum subsídio, faz alguma diferença no bolso do funcionário. E logo pensa em medidas antiéticas, medidas que de alguma forma acabam prejudicando a própria função pública. Exato. Então é importante que se resolva a questão da precarização da vida do funcionário público. E isso vai poder... Agora, há uma coisa aqui que... Por que temos tanta situação de descontentamento na função pública? Eu acho que nessa nova governação era importante que se pudesse ver a influência do ministro de cada setor nas províncias. Em face da descentralização, o ministro, por exemplo, das obras públicas, ele não nomeia diretores nas províncias. Ele só tem direito de nomear um diretor provincial. Neste caso, por exemplo, no mandato anterior, ele só teve direito de nomear o diretor provincial de Nampula. O resto dos diretores do setor, os dirigentes do setor de obras públicas, são indicados ou pelo governador ou pelo secretário do Estado. Então, até que medida em que o ministro do setor ele terá a capacidade de exigir o desempenho do seu setor na província, tendo em conta que não é ele que está subalçada daqueles dirigentes do setor. Então, é importante que se repense nessa governação que se segue a influência do ministro de cada setor em cada província. De que maneira que o ministro, por exemplo, das obras públicas, ele vai ter a capacidade de exigir o desempenho daqueles que estão a trabalhar na área de obras públicas, na área de saúde. Porque é algo que é impensável. Pegar essas responsabilidades de todos os setores para o secretário do Estado, por exemplo. Ele tem que gerir todos os setores, setor de educação, setor de saúde, setor de... E é ele que tem que indicar os quadros para poder exercer naquele lugar. Então, esse modelo, eu acho que nesse próximo mandato, esse mandato devia ser abandonado, ou revisto ao menos, por forma a dar responsabilidade aos ministros
até ao local. É verdade que temos essa descentralização, mas para o ministro ser exigido em relação ao desempenho do seu setor, ele deve, de alguma forma, ter seus representantes ao nível das províncias para que ele possa exigir. Porque senão o que vai acontecer aqui é as responsabilidades do setor estão ou no secretário de Estado ou está no governador. E por conseguinte, esses aqui é que devem exigir o desempenho daqueles. Mas, no entanto, no final do dia, vai se medir o desempenho do ministro. Então, há essa incompatibilidade que deve ser corrigida, ou, no mínimo, verificar até que ponto deve-se articular melhor para efetivamente ter uma maior exigência ao nível de cada setor. Exato, muito obrigado, Dr. Pangai. Podia passar primeiro para o Dr. Mulongo, depois podia seguir. Deixa-me, porque eu conheço um pouco esta área. Ok, tudo bem. Depois volto para o Dr. Mulongo, mas vou cronometrar o Dr. Muxanga. É assim, o professor reclama progressão na carreira. O deputado não tem progressão na carreira. O deputado hoje pode ser presidente de uma comissão, no próximo mandato não ser presidente da comissão. Isso não é problema. Até pode ser membro simples da comissão. Não é problema. O professor já não. E pior, professores das universidades dizem que lá é quartel. O PhD não pode ser subordinado de licenciado. Mas a mesma coisa não encontramos na magistratura. O que está escrito na magistratura é que o presidente do tribunal é um juiz licenciado em direito. Quando é tribunal provincial, tribunal de recurso. Mas já no Tribunal Supremo já não é isso. Qualquer licenciado em direito. Por isso nem a Mangaza era mestre, nem era PhD. O único ali que era PhD é o Ponja. Todos os presidentes do tribunal passaram dali, eram simples licenciados. Mas dirigiam mestres e outros. Então, esta questão da progressão na carreira tem influência naquilo que devia ser a fórmula de designação e avaliação da progressão dos nossos dirigentes. O doutor Pangai levanta aqui a questão do ministro. O ministro está em Maputo, não tem olhos para ver o que está acontecendo ali na Matola. Por isso tem de ser o governador provincial, sim, que nomeia o diretor provincial, respeitando os requisitos definidos centralmente. O papel do ministro não é escolher pessoas. O papel do ministro é definir políticas centrais. Para diretor da educação, do ensino primário, a pessoa tem que ter estas e aquelas qualificações. Para o diretor do ensino secundário, a pessoa tem de ter estas e aquelas qualificações. Para a universidade, a pessoa tem que ter estas qualificações. O governador eleito na província tem de procurar ver entre os residentes da província se há pessoas com aquelas capacidades ou não. É por causa disso que há diferença entre diretores provinciais e membros das assembleias provinciais. O membro da Assembleia Provincial não pode ser um que não reside na província ou que não tenha licenciado na província. Enquanto diretor provincial, o governador de Nampula pode vir buscar a ele aqui no Maputo, vai para lá. Isso já está resolvido, isso. Mas o ministro não tem olhos lá. O que estava a acontecer com os ministros? Os ministros roubavam através dos diretores provinciais. Nós temos problemas daquela coisa do gabinete de Zambeze. Eu já disse aqui neste programa. Tratores do Vale de Zambeze que estão em Majacazes. Majacazes faz limite, por acaso, com o Rio Zambeze. Os tratores estão lá. Alguém foi tirar tratores lá, foi ver vender e as pessoas compraram. Não são culpadas, as pessoas compraram os tratores. Mas ele fez desvio. Porque a entidade que comprou aqueles tratores tinha o projeto de ver desenvolvimento no Vale de Zambeze. O Vale de Zambeze é constituído pelas províncias de Tete, Zambésia, Sofala e Manica. E se os tratores estão ali, podiam estar noutros sítios. Nós tivemos problemas de um gestor de tratores de Sofala, cujos tratores foram aparecer em Manica, a carregar troncos. Mas foram tratores que foram dados para poderem trabalhar na produção de comida. Eu não sei se carregar troncos é produzir comida. O mesmo problema tivemos na Zambeze.
Quem tem olho para isso é o governador da província, que é a entidade que se pensa que foi eleita. E quem vai fazer a supervisão desse trabalho é a Assembleia Provincial, a tal Assembleia que o senhor está a marginalizar. Portanto, as Assembleias, para além de fazer a fiscalização, têm o dever de representar as pessoas. É a razão pela qual, em algum momento, aquele dorminhoco vai representar o seu grupo, porque os dorminhocos também, que andam em muitos sítios, fazem parte do povo moçambicano. É por causa disso que na Assembleia não se exige apenas o nível acadêmico. Há pessoas que não sabem ler nem escrever. Até a nossa Assembleia da República está melhor do que algumas assembleias de outros países. Até o Peririca, que não sabia ler, foi eleito deputado no Brasil. Então, por isso que eu digo, devíamos ter um pouco do direito comparado. Em relação à questão que se levanta, é um pouco complicado o que nós estamos a assistir. Quem tem o pão, o queijo e a faca para dividir é aquele que está no palácio, aquele que foi empossado pelo Conselho Constitucional, segundo a nossa Constituição. Então, devia caber a esse convidar as outras partes para o diálogo. Eu lamentei bastante quando vi que o diálogo agora é interpartidário. Deixou de ser entre candidatos às presidenciais. Comecei a não perceber o que era isso. E eu disse aqui neste programa que isto é fífia. Esta é uma finta, que depois vai custar. Porque o primeiro diálogo foi entre os candidatos às presidenciais. O Forquilha foi aparecer lá porque o candidato apoiado pelo partido dele estava ausente. É o que disseram. Depois, mais tarde, veio se mudar. Bom, política não é como matemática, nem como a ciência exata. Mas este tipo de jogadas, em algum momento, costumam criar problemas. Quebra-se confiança aqui. Por isso, ainda que alguém grite de que maneiras, pode não chegar onde pretende e depois vai dizer que não chegou onde pretende porque o plano dele não teve ajuda dos outros. Ora, eu tirei uma parte aqui da Bíblia Sagrada, Êxodo 20, versículo 13. Não, sim, é versículo 13, que diz: não matarás, ungatsukudaya. Mas nós vimos polícia comandada por este senhor, a partir do dia 15, a matar pessoas. E ele diz que é chefe lá na igreja velha apostólica, Inneco. Eu já estive com ele lá na igreja. Porque Inneco é dirigente da igreja, que não sabe que matar é pecado, mas está na Bíblia. Depois, ele vai condenar o outro. E a outra questão é do roubo de votos. Ele próprio sabe que houve roubo de votos. E reconhece. Só que diz que não foi suficiente para se anular os resultados. Está escrito um gatsuku iva. Não se diz se você rouba uma garrafa, ou rouba uma caixa, ou rouba um contentor de água. Um gatsuku guini, o iva. Então, o Chapo deveria respeitar isto. E o outro disse o que disse. Ele não disse que quando morrer um moçambicano tem que se matar um polícia. Não. Ele disse, havendo um polícia que mata e não ser responsabilizado, o povo tem de fazer justiça a esse polícia. E a medida é que esse polícia tem que ir para a tumba. Não se pode pegar uma pessoa viva e meter-se na tumba. Cabe a ele, na qualidade de alto magistrado da nação, garantir que os moçambicanos não sejam mortos pelas armas cujo povo é quem paga. Pelas pessoas que são nossas empregadas. E ele não está a conseguir fazer isso. É a razão pela qual andou a contar histórias ali que não tem pés nem tem cabeça, a pensar que todos nós somos distraídos. Depois violou também o versículo 16. Um gatsuku lumbeta. Quer dizer, não acuse. Como é que você tem um presidente da República que no mínimo se diz que foi administrador, se diz que é jurista,
Se diz que é neco na igreja, com estes defeitos graves, a violará a mim não, e a comer na embir. Onde é que nós vamos com ele? Eu espero sinceramente que o Presidente da República, se efetivamente quer governar, nós não queremos ser governados por um Estado de polícia. Exato. Porque o que ele quer fazer agora com as portagens é transportar os quartéis para estarem nas portagens. Porque caso não há de haver confrontos. O que é que custa ele chamar o outro, sentarem os quatro candidatos? Tivemos estes problemas, sim senhora. Eu fui declarado, não posso negar. Qual é a saída? Nós já propusemos aqui um governo de salvação. Mas ele, como tem teimosia, porque pensa que a Frelimo é tudo, só que desta vez parece que a Frelimo vai ser mostrada que a Frelimo não vale nada. Agora mesmo que eu estava a vir para aqui, alguém está-me a ligar. As pessoas que iam para Escola Kuala, naquele autocarro, foram interpeladas, porque a população não tem energia, então a população entendeu que tem que ir fechar a estrada para vingar energia. Quer dizer, voltamos para aquele sistema em que havia uma aldeia no interior, onde havia um quartel, os milicianos saíam de lá, vinham amarrar a corda na estrada, vêm dar controle, para roubarem nossos cabritos e roubarem bebidas e comida que nós colocávamos lá no autocarro de Oliveira. Então, nós precisamos de passar a isto. Na zona de Espenha, Gaza, desde que começou esta coisa, há um grupo que todos os dias passa a vida a cobrar dinheiro de portagem na rua. Essas portagens da tal Revolução do Povo. Mas quando alguém fica na estrada, faz cobranças ilícitas daquela natureza, em nome do povo, não sabe que a pessoa que ele está a cobrar é filho do povo? Estamos a brincar com coisas sérias. Quando as pessoas vão se organizar para resolver este problema, o presidente vai se ver mal. Por isso que eu perguntava ao colega aqui, a quem cabe a missão de convidar o outro para o diálogo? Porque o News, pelo menos ele é que convidava os outros. E ele convidou a quem para o diálogo? Se ele ficou no assento do News. Por isso, meus irmãos, temos que abrir os olhos, porque estamos a ser empurrados para a pior situação de hecatombe. Os empresários dizem que não limpam os armazéns queimados, não vão reabilitar, enquanto não houver sinais de garantia de segurança. Não vão importar mais nenhum grão de arroz. Não vão trazer mais nada. Depois de comermos o arroz que foi roubado nos armazéns, vamos ficar com as nossas ruínas. Exato, muito obrigado. Onde é que nós vamos com esse tipo de atitudes? Exato, obrigado, Dr. Muchanga. Eu ainda volto para Dr. Mulungu. Desculpa por ter-lhe tirado a palavra. No entanto, vamos continuar com o nosso debate, a questão da greve na função pública. Quais são as implicações que esta greve pode trazer para o atual governo, uma vez que estamos numa fase em que pretendemos reerguer o país depois do que se passou, do que se viveu no ano anterior, e que o atual governo está empenhado para trazer soluções, para trazer propostas de reerguer o país. E esta Desculpa, greve... o governo está a dizer, o senhor não é membro do governo. Como é que o senhor prova que o governo está empenhado? Temos informações que se estão Se diga, estamos a ter informação. Já apareceu você, é ministro, o governo está nada a ver, empenhado. deputado Muchanga, não tem a ver com Sim, isto. sim, ok. Peço minhas sinceras desculpas Obrigado, pela má, sim, sim. pela má Articulação das palavras. palavras. Sim, sim. Exato. Continuando a pergunta que eu iria fazer, quais são as implicações que pode trazer ao atual governo, uma vez que estamos nessa de se reter? Há uma coisa, temos que entender o sentido de beira do caos e o sentido do caos. Exato. Nós ainda não estamos numa fase de ter sinais de se reerguer. O Estado moçambicano ainda está no caos e nós, os indicadores todos e principalmente o posicionamento das lideranças dão-nos sinais de que nós vamos para o caos, o fundo do caos. Digo isso porque a questão da função pública, eu vou usar aqui o exemplo do fenômeno que atingiu a zona da Plana Caniço. Na Plana Caniço, na altura, havia vedação de muros vulgo espinhoso. Então, as pessoas caminhando descalço, na altura, era assim como as pessoas andavam, descalço, não havia chinelo,
Não havia pouco acesso à compra de sapato ou sapatilha. Então as pessoas sofriam com aqueles picos daquela planta que usam para vedação. Então o que o governo está a fazer é o que a população também tentou numa primeira fase fazer, tirar os picos das pessoas. E essas pessoas faziam a rua, voltavam de novo com os picos. Até que apareceu alguém com um raciocínio um pouco mais organizado, disse, olha, vamos retirar todas as nossas vedações e vamos queimar. E assim teve solução para o problema dos picos. Então, o governo, nesta altura, está com pretensão de remover os picos. Quais são os picos? Este problema da função pública. Este é o problema menor. O maior é o problema político, que envolve o atual governo e envolve também Venâncio Mondlane e outros atores. Porque a questão da verdade eleitoral, ela bem peneirada, não é só uma verdade eleitoral do Venâncio Mondlane. Tem vários outros grupos que também foram prejudicados nesse processo. Então, este é o problema maior. Devíamos primeiro nos concentrar neste problema, nós todos como moçambicanos, nos concentrarmos neste problema que é o maior. A questão da função pública não estou a minimizar. É um problema também. Mas, enquanto não se resolver aquele que é maior, que é o político, que direciona ou redireciona ou orienta a funcionalidade desta função pública, não teremos solução. Olha, o nosso Estado, para pagar salários de outubro e novembro, de um empréstimo, fez uma dívida pública. Outubro, novembro, dezembro. Fez um empréstimo, fez uma dívida pública. Agora, hoje o Estado, será que tem capacidade de pagar salários hoje em janeiro, com um governo que ainda está a tentar ser montado? No meio, há muitas dificuldades, porque é pela primeira vez que vivencio um governo que é nomeado em partes. Sempre vivencio um governo que é nomeado na totalidade, ou seja, todos os ministérios ocupados devidamente. Então, nós estamos a ignorar o problema maior, que é o problema político. Temos que primeiro solucionar este problema. Por quê? Vamos a essa questão da negociação e diálogo. Há esta pretensão, vamos manter o diálogo, mas a única pessoa que tem a possibilidade ou que tem legitimidade para convidar o diálogo neste momento é o presidente Daniel Francisco Chapo. Ele é que tem esta possibilidade de convidar o Venâncio Mondlane, convidar os outros e garantir-lhes segurança. Tem que haver todas as garantias para que eles aproximem-se a essa mesa de diálogo. Mas este diálogo é para quê? Um diálogo deve ser ele aberto na primeira fase, porque as pessoas não podem ter aqui um pressentimento de que há alguma, na nossa gíria popular, há uma bolada que está sendo fechada lá e há uma exclusão da população. Senão isto pode acabar mal tanto para o próprio Venâncio Mondlane e tanto também para o Daniel Chapo. Então tem que haver uma compreensão da sensibilidade da coisa. E tendo essa sensibilidade da coisa por parte das lideranças, isto devia numa primeira fase também se rever algumas questões que lidam com políticas sociais. Numa primeira fase. Essas políticas sociais, elas deviam orientar a população no sentido de que, olha, nós já temos o Venâncio Mondlane, está um pouco alinhado àquilo que é a nossa pretensão, que é a paz. Então, esta figura que tem o domínio das massas vai orientar esta população no sentido de que, olha, vamos ter calma, este é um momento que estamos ainda num debate. Depois deste debate, eu poderei orientar em como prosseguir. Porque esta pessoa tem um domínio dessas massas. Então, ignorando esse domínio dessas massas, mas essas greves da função pública, o que pode haver aqui é o Daniel Francisco Chapo e sua equipe garantirem que podem pagar salários e no final aparecer o Venâncio Mondlane a orientar a eles a agirem de uma determinada forma. Então, teremos aqui sempre a verificar um braço de ferro, porque há quem tem domínio daquilo que é o curso das nossas relações enquanto moçambicanos. Então, é preciso ter isto em conta. Esta questão do uso da força e a repreensão, que é uma característica que nós achávamos que ficaria no antigo governo,
já no próprio dia 15 tivemos esses sinais, ou seja, na tomada de posse, Daniel Francisco Chapo era brindado com o uso da força excessiva contra uma mulher à luz do dia. Então, estes sinais todos demonstram que não haverá nenhuma alteração do quadro comportamental das forças de defesa e segurança. Nós ainda teremos essa questão de agressões. Ontem, esta memória não me traiçou, acho que foi algo do Moloco, nós vimos um indivíduo indefeso sendo empurrado por uma hidra. Niquadala, desculpa. Niquadala sendo empurrado por uma hidra e recebendo vários tipos de agressões por parte das forças de defesa e segurança. Ou seja, as próprias forças de defesa e segurança ignoram até as câmeras que as pessoas possuem através dos seus telemóveis Androids e vão fazendo essas atrocidades assim à luz do dia. Então, tem que se perceber que há muitos problemas. Há problemas políticos graves, há problemas econômicos graves, há problemas sociais graves. E essa questão da função pública, ela vem incrementar. Depois disso, poderemos ter um outro tipo de problemas. Hoje em dia, você tem um problema dos terroristas em Cabo Delgado, tem a questão dos naparamas, tem problemas de barricadas em algumas zonas, tem problemas de armazéns que o Dr. Mushanga levantava, que lida com questões de necessidades básicas da população. Então, estamos aqui numa incerteza, há uma subida de preços de produtos de primeira necessidade. Então, era preciso muita cabeça, mas esta cabeça ela deve ser imbuída de honestidade. Porque esta honestidade é que vai permitir ao líder que nós temos agora, que é o Daniel Francisco Chapo, a tomar rédeas. E essas rédeas, numa primeira fase, é convocar os candidatos presidenciais, os seus respectivos partidos, a sentarem numa mesa. Não interessa a Frelimo, não interessa o Podemos, nem a Renamo, nem o MDM, a paz neste momento. E eles não são os proprietários genuínos do Estado moçambicano. É preciso isto ficar claro. Eles não são os proprietários genuínos do Estado moçambicano. O Estado moçambicano é do povo moçambicano. E o poder reside no povo moçambicano. E o interesse do povo em todos os quadrantes internacionais é, numa primeira fase, a paz. Então, para oferecer esta paz, não precisa fazer um braço de ferro por causa do sentido de pertença partidária. É preciso que haja um reconhecimento de que há alguma coisa que deve ser mudado, mas esta coisa que deve ser mudada, ela deve ser encarada com uma determinada legitimidade. E esta legitimidade é que vai abrir espaço para que tenhamos a consciência de governação. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungo. Eu vou agora para Mauro. Mauro, eu lhe faço a questão seguinte, após aqui o comentário dos nossos colegas painelistas, e também olhamos aqui a questão do discurso, ou melhor, da resposta de Daniel Chapo, que reage à eficácia das medidas anunciada pelo Venâncio Mondlane sobre o decreto, que ele assume que é um decreto do governo do povo. E uma das coisas que foi a reação do Presidente da República. Qual é a sua opinião a respeito disto? Se houver ainda algo a comentar sobre a questão da greve da função pública, fazendo uma ponte diretamente a este atual governo e as reações assim, do Daniel Chapo face às medidas anunciadas pelo Venâncio Mondlane. Bom, são temas interessantes. Eu acho que é importante que refletamos aqui dois a três pontos muito importantes. O primeiro ponto é que tem a ver mesmo com o atual contexto, né? O atual contexto político-social que tem que ser trazido à mesa. Estamos a ver uma espécie de continuidade por parte de um setor da população, do povo moçambicano, que está a fazer pressão ao governo do Daniel Chapo. E esta pressão me parece que é continuação, pelo menos agora até já se dá a cara, né? Já se dá a cara porque não tínhamos rosto, mas agora nós já conseguimos ver quem é que de facto está a fazer a manifestação
ou pelo menos manifestação não, mas ou pelo menos a greve. E neste momento já conseguimos ver. Se antigamente era sobre verdade eleitoral e quejantos, hoje estamos a ver que tem a ver com 13º. E 13º me parece ser o estopim para o problema maior, que é o ponto 2, que o problema maior tem mesmo a ver com a questão da legitimidade ou não do Chapo como Presidente da República de Moçambique, o seu governo, sobre a execução deste mesmo governo em relação às políticas públicas que devem ser feitas para serem levadas a cabo por estes sobre os governados. Fica claro que me parece que se nós fizermos uma viagem um pouco mais geográfica, não me parece que a intensidade que tem Maputo é a mesma que tem outros pontos do país. Se tiver, eu acho que seria interessante que partilhassem sobre de que forma é que esta pressão está a ser exercida. E me parece que Maputo tem uma espécie de procuração para todo o país. É como se Maputo fosse Moçambique. E parece que é assim amplificado sobre os reais problemas. Não dizendo isso para minimizar o problema. Não, este problema não tem que ser minimizado. Se existir um moçambicano que esteja triste, que esteja insatisfeito com qualquer coisa que seja, eu acho que todos os moçambicanos vão sentir. É uma espécie de, se tens um mosquito a aferrar o pé, obviamente que todo o corpo vai ter uma reação a esse mosquito. É importante, sim, que, primeiro, o Estado tenha que assumir uma visão muito mais clara sobre os potenciais pontos de ameaça para ameaças sobre o próprio Estado, sobre o governo, sobre os órgãos de soberania, sobre as populações, sobre a economia, sobre a parte social. É importante que o Daniel Chapo verifique e perceba, tenha a percepção muito mais apurada sobre o que significa não conversar com o Venâncio Mondlane e o que significa conversar com o Venâncio Mondlane. 2. Sobre as demandas do Venâncio Mondlane, porque Venâncio Mondlane, de facto, é uma espécie de interlocutor válido por parte de um setor da população moçambicana. Então, quais são essas demandas e se, de facto, existir essa sensibilidade, como é que se pode ultrapassar? Veja só que eu estou a colocar o 13º neste basket, neste cesto. Porquê? Porque, para mim, eu não estou, de forma completa, a dissociar a questão do 13º com a questão da continuação por outros meios das manifestações, das greves, por parte de um grupo encabeçado pelo Venâncio Mondlane. Não estou. Eu sinceramente, eu coloco isso no mesmo cesto e não dissocio em nenhum momento. Então, é importante esta sensibilidade por parte do Daniel Francisco Chapo, de modo que os moçambicanos não possam parar, porque existe um moçambicano que tem pela sua trás ou nas suas costas um grupo que o segue. Se nós caracterizarmos o Venâncio Mondlane, vamos, de forma científica, vamos de facto ver que o Venâncio Mondlane é uma espécie de messias para um grupo de pessoas. É o salvador da pátria, é aquele que vai trazer o arroz de 1750 para 200 meticais, é aquele que vai fazer com que o carro que é importado a 900 mil vai ser importado a 300 mil, por exemplo, que aquela água da FIPAG que estamos a pagar 5 mil meticais, que vai ser a 100 meticais. Significa que existem coisas por detrás desses elementos que o povo está a compreender, que o próprio Estado, que o próprio governo, não só central, provincial e outros, também percebam de que forma ou quais são os problemas e quais são as melhores estratégias a serem implementadas para se ultrapassar. E temos que nos questionar sempre, isto também vale
pela inclusão das diversas forças. E se nós incluirmos as diversas forças, como é que nós vamos fazer isso? Mas também, do outro lado, é importante que este mesmo povo não estique também muito a corda, porque é aquela questão de nós termos a empatia de nos colocarmos no lugar do outro. E o povo também saber fazer leituras de que houve um período que não foi bom nos últimos tempos na governação do presidente Nyusi. Isso ficou claro para todos. E se calhar a gota d'água até foi que leva a este problema do 13º hoje a implementação da própria TSU, não é? Como ela foi comunicada, como ela foi dita, como ela foi implementada, quais foram os cortes, quais foram os ajustes. Exemplo disso foram pessoas que no primeiro mês viram os seus salários a um nível, vamos, de forma hipotética, de 200 mil, correram aos bancos. Correram aos bancos, fizeram os seus empréstimos, foram comprar dinheiro a crédito, né? Compraram dinheiro e depois viram o seu valor reduzido, diluído de 200 para se calhar para 90 ou para 100. A questão da segurança jurídico bancário não esteve lá. Isso significa que mexeu com o bolso desta mesma pessoa. Então, se a partir daquele momento houve esses problemas e hoje está a ter esses problemas, adicionado aos outros problemas, significa que existem muitos problemas que devem ser resolvidos. Tem que haver, acima de tudo, coragem por parte de quem está por frente para dar a cara, dar o peito à bala e ajudar a resolução desses problemas. Mas também tem que haver um compromisso do outro lado, por parte dos moçambicanos, a compreenderem que existe alguém que de facto quer resolver esses mesmos problemas e deve ajudar essa pessoa, essa entidade a resolver esses problemas, porque isto não é um problema isolado de uma pessoa, isto é um problema de todos os moçambicanos. E, mais do que dar o peito à bala, a questão da transparência. Por exemplo, se o Ministério das Finanças está a dizer que 41 ou 45 mil milhões de meticais não foram, levados dentro... Não foram coletados. Não foram coletados, obrigado. Não foram coletados nos setores onde tinham que ter sido coletados. Significa que este é um bom ponto de partida, mas tem que haver aqui uma ginástica muito mais detalhada para aquela pessoa que mesmo que está lá embaixo não, mas lá nos pontos mais recônditos do país, compreendam porque que não vai cair o 13º salário, junto de outros elementos. E que esta parte, por exemplo, do 10º, seja uma coisa muito clara e as pessoas compreendam que, ok, pelo menos não vou ter agora, se calhar possa ter no futuro e vamos arregaçar as mangas para poder coisa. Agora, só para terminar, é importante transparência, é importante dar peito à bala, é importante coragem, é importante a questão de criação de confiança acima de tudo com os demais parceiros políticos, os principais stakeholders neste país, e que se a matemática for para sentar e se compreender que sentar vai trazer melhores resultados, eu acho que tem que se caminhar para o local onde melhores resultados trarão a breve trecho para o povo moçambicano. Exato. Obrigado, deputado Mujanga. É assim, eu na altura, porque já cessei, na qualidade de relator da Comissão de Administração Pública, poder local, tive uma ocasião de um encontro com magistrados do Gabinete Central de Combate à Corrupção, que estavam também na ponta de fazer greve. Qual era o problema dos magistrados? É que os magistrados não entendiam esta operação dos descontos que estavam a sofrer. O que é que o governo fazia? O governo pagava-te 50 mil meticais e depois dava-te mais 120% de subsídios. Iluminamentos e companhia. Sim. Então, você aqui tem 50, 120, são 50 mais ou menos 15 ou mais 20. Então a pessoa recebia 120 de emolumentos, 50%, dos 50% deduziam-se estas diferenças, RPC, subsídio de funeral e sei lá o que.
Então significa que se for 48%, você dos 50 que você recebe, só leva para casa deste valor mais ou menos 26 mil ou 27 mil meticais. Só que o magistrado não sentia a dor disto, porque levava os 20 e tal mil, adicionava os 120. Então, ia apresentar em casa 140 mil meticais. O que o governo fez agora com o Tsu, pegou isto aqui, os 120, juntou aos 50 e disse, você vai ganhar 70. vai ganhar 170. É o que está escrito lá. E depois o governo volta nos 170, tira 48%. Significa que o governo aqui está a tirar cerca de 130 mil meticais ou mais. Aliás, são 78 mil meticais. Sim, é isso. Não, são 80, porque 60, 60, Sim. sim. São 85. Quase a metade disso. Sim. Quase a metade. Está a tirar 85 mil meticais. Então, 85 mil meticais, já me laminei, até pareciam analfabetos. Então nós dissemos, não. É isto que a regra do Tsu diz. Juntamos todos os subsídios, são declarados no teu vencimento e depois nós vamos tributar. Nós perguntamos ao ministro na altura, Dr. Maliani, o pai ou mãe de Tsu, onde é que você vai arranjar dinheiro para esta aventura aqui? Ele disse, há muito dinheiro nas empresas públicas. O que vai se fazer é que não há de haver nenhum PCA que vai receber acima do Presidente da República. Nós vamos começar com novas regras. Eu estava à espera, sinceramente, que agora não tivéssemos PCAs que recebam acima de 300 mil meticais. Porque o Presidente da República não recebe 300 mil meticais, pelo menos aquilo que está declarado. Pelo contrário, não conseguiu-se fazer isso. Manteve-se e alguns até subiram. Até os administradores não executivos. Há administradores não executivos que ganham 1 milhão e 100 meticais, que só vão uma vez por mês ao serviço, recebe tudo em casa sentado. É não executivo a representar quem? Numa empresa do Estado. É por causa disso que nós, até na oposição, perdemos uma pessoa muito importante, Miguel Mabota. Aquela palhaçada que ele passa a vida a fazer. Quando a Frelimo corre para lá. É para ser nomeado administrador lá na TPM. Ou está na TPM de Maputo, ou está na TPM da Matol. Ele vai vivendo assim. A sujar-se um pastor. A me fundir, a te chaguiça, para perder o seu. Então, este é que é o grande problema. O grande dilema que o Chapo vai ter agora, por exemplo, este corte de ministérios. Tudo leva a querer que vai cortar entre 3, 4 ou 5 ministérios. Não vai passar a isso. É verdade que com os recursos de 5 ministros e mais vice-ministros, o dinheiro que estávamos a perder é aquele que foi declarado? Afinal de contas, quais são as verdadeiras regalias do ministro? Então, eu acho que confundiram o gasto de remunerações no Ministério, porque os funcionários do Ministério não vão sair. Aquelas competências que aqueles exerciam não vão sair. O que se diz é que toda a infraestrutura, todo o material e pessoal a distrito, por exemplo, ao Ministério de Pesca, Águas Interiores e Mar, passam para o Ministério da Agricultura. O que vai desaparecer ali é o ministro e o vice-ministro. Energia daquele edifício onde funciona o Ministério do Mar, a agricultura terá que pagar, os funcionários são aqueles, e terá que os direcionar. Não estou a ver isto a dar certo. Isto é mais uma bolada, é mais uma burla. E toda a gente, incluindo elementos da FLIM, estão a tirar dentes. Por causa daqueles de mungo entende, onde não tombamos no caso. A daula não tinha chucas chunguin. Tudo que a nova mulher está a fazer é a melhor coisa. O presidente Gebuza, no seu primeiro governo, tinha criado o Ministério de Planificação e Finanças. Não, havia o Ministério de Planificação, cujo o ministro era Ayuba Coroné, e havia o Ministério das Finanças, cujo ministro era Manuel Chang.
Depois começaram-se a cotovelar eles, os ministros. Porque um planificava uma coisa, o outro dizia não há dinheiro para isso. É por causa disso que o processo de contratação de novos professores, novos médicos, falhou. A progressão nas carreiras e remunerações falhou. Dizia-se que o dinheiro está planificado, mas não havia cabimento orçamentário. Você vai todos os dias meter o cartão até a ATM zangar, arrancar do cartão, porque você está a abusar do cartão. Não havia dinheiro. É quando depois se corrigiu. Criou-se o Ministério de Economia e Finanças. Para não dizer planificação e finanças. Mas também não deu certo. Estes conflitos tentam se resolver hoje com a retirada de vice-ministro. Já aconteceram há muito tempo no governo de Joaquim Chissano, quando a Murano foi tirada ali por causa de lutar com a vila. A vice-ministra viajar e não despedir o ministro. Começou confusão. Mas isso é problema de educação de pessoas. Será que efetivamente o ministro estará presente, estará omnipresente em tudo que é sítio? E se for, pelo que eu sei, o secretário de Estado, o ministro, tem mesmo estatuto. A única diferença é da viatura. Porque o secretário de Estado não tem viatura Mercedes branco só. Mas a matéria de regalia, o secretário de Estado e o vice-ministro recebe a mesma coisa. O secretário de Estado vai perder aquelas regalias? É isso que se pretende dizer? Então, há muita coisa aqui que nós precisamos de pensar melhor. Está-se a lutar para reduzir-se a massa salarial. Por que criaram tantas universidades? A Universidade de Eduardo Mondlane foi subdividida. A UP foi subdividida. Para quê? Por que aquelas não ficaram delegações? Para evitar ter viaturas do reitor, viaturas dos vice-reitores, viaturas de sei lá o que. Estamos a fazer o quê? Ele ainda está a fazer o estudo. Afinal de contas, este plano é de quem? É aqui onde os jornais começam a dizer que Chapo é um cabeça vazia. É um senhor que aparenta, mas não tem nada na cabeça. Porque não é possível, sinceramente, que alguém que sabia de tudo o que estava a acontecer dentro do Conselho Constitucional não tenha pensado quem eram os seus governantes para anunciar até antes. Está ali o Trump ali, já fechou o governo dele. Ele ainda está a procurar pessoas. Você não pode meter rede num rio que você sabe que não há peixe. Primeiro tem que confirmar que há peixe. E é da qualidade do peixe que você precisa. É quando depois mete a rede. A ministra das Finanças vem falar de 650 milhões de dólares. Não é disto que nós falávamos aqui? Que anular eleições custa 200 milhões de dólares. Até ao fim das manifestações, estaremos acima de 600 milhões de dólares. Onde é que nós estamos a ir com esses problemas? Os empresários não vão pagar impostos, porque os seus bens foram destruídos. E não estão a fazer nada agora. Agora, se há algum sítio onde vão cobrar não sei aonde, parte das receitas que nós tínhamos aqui vinham dos mercados. As pessoas dos mercados não pagam taxa, de Rovuma ao Maputo. Onde é que nós vamos com isto? Então, era necessário que se convidasse o engenheiro Venâncio para sentar com os outros e ele explicar aos outros onde é que ele acha que pode se arranjar dinheiro para fechar as despesas que o governo achava que deviam ser feitas com base nas taxas que o povo está a pagar. Uma coisa é reduzir as taxas, outra coisa é dizer taxa zero. Taxa zero, você só pode aplicar quando você vai receber donativo. Se você vai se endividar e não tem dinheiro reservado, significa que tem que ir a algum sítio buscar o quê? Buscar o dinheiro. Por isso, eu começo a desconfiar que nem 13º, nem dinheiro de janeiro, nem fevereiro, pelo rumo que as coisas estão a ter, nem janeiro, nem fevereiro, os funcionários públicos vão poder ter os seus vencimentos. Os próprios empresários também, a maior parte, meteram-se nisto. Epá, a minha coisa foi destruída, pá, dispenso os trabalhadores.
Então estamos entrando na pior situação, estamos entrando na pior hecatombe. Muita gente a ser presa, a galgar o arame farpado, a tentar ir aonde? África do Sul. Regressamos para aqueles momentos em que todos nós íamos à Suazilândia, íamos à África do Sul, íamos ao Zimbábue fazer compras, porque no nosso país não tínhamos nada. Quando já tínhamos conseguido inverter, pelo menos há pessoas que vinham da África do Sul, vinham fazer compras aqui, há pessoas que vinham do Zimbábue, vinham fazer compras aqui, há pessoas que vinham de Malawi, vinham fazer compras no nosso país. Portanto, Exato. esta questão do diálogo entre o presidente Nunes e os candidatos, o presidente Chapo e os candidatos, é uma questão séria. E você vai ver uma coisa, a maior parte, olha para as caras das pessoas, são testa da greve na saúde e educação. São aquelas pessoas que recebiam 4,5, que agora passaram para 9. Aquele grupo de enfermeiros, serventes, o pessoal das macas, ambulâncias, contínuos, aqueles professores de nível D na educação. São as pessoas que nós pensávamos estão satisfeitas com isso. Mas hoje são eles que estão a dinamizar a cena. Significa que os valores, efetivamente, se inverteram. É preciso trabalhar-se muito. Aqui não há governo da Frelimo, não há governo de Venâncio, não há governo do SUF. Temos que encontrar um governo de salvação nacional, porque caso não, estaremos mal. Com azar até o Chapo, podemos chegar lá apanharmos que desapareceu ontem à noite a Balequil. Então ficamos nós sem governo, porque o presidente vai sentir vergonha e vai abandonar o país. Exato, muito obrigado, Dr. Muchanga. Eu vou mesmo para Dr. Pangaia. Dr. Pangaia, nós infelizmente estamos à beiradeira do nosso término do programa. Gostaria que deixasse comentário sobre o que estamos a discutir, a questão do Venâncio Mondlane e o Daniel Chapo. E também deixasse ficar as últimas considerações, porque já não temos mesmo tempo para fechar, a começar com o Dr. Pangaia e vamos terminar. Sim, eu acho que aqui exige um pragmatismo do Daniel Francisco Chapo para poder resolver esta situação, por forma a que o país volte à situação normal. Nós vimos as inovações de cada um dos presidentes que passaram por aqui. Joaquim Chissano, depois de Samora Machel, por várias vezes não querer negociar com a Renamo, porque eram bandidos armados, mas depois, quando Chissano entrou, galvanizou o processo de negociação e tivemos a paz, não é? Tivemos também outras iniciativas de Guebuza, mas outra iniciativa relevante foi do Nunes, quando ele viu que já não havia hipótese de chamar a Dhlakama para vir para aqui negociar, depois daquelas tentativas de assassinato a ele, e já não havia outra hipótese de chamar para vir para aqui. Ele encontrou uma saída de ser ele pessoalmente a ir até a Serra de Gorongosa para poder conversar com ele e tentar resolver a situação do país. Então, o Chapo, neste momento, ele deve encontrar uma alternativa para poder fazer com que o país volte à normalidade. Independentemente disso doer alguns membros do próprio partido, não é? Porque alguns podem não achar melhor a saída de poder negociar com este ou com aquele e, por conseguinte, tem que agradar a essas figuras, e isso só vai cada vez mais agudizar o sofrimento da sociedade. Aquilo que lhe vem na alma, que cria condições para que nós tenhamos a paz aqui no país, deve ser curto. E nesse caso passa necessariamente por considerar a figura de Venâncio Mondlane como uma das peças fundamentais para poder conseguir resolver esta situação. Mas ainda queria voltar com relação a essa situação da função pública. É preciso resolver o problema do funcionário público. Na função pública há muita discriminação. As nomeações na função pública são de acordo com afinidades. A distribuição de oportunidades de viagem, por exemplo. Há viagens desnecessárias, aquilo que o Chapo andou a falar, não é? Viagens desnecessárias que tenham acontecido, e mesmo essas desnecessárias, quem tem o direito, o privilégio de poder fazer essas viagens são alguns, não é? Começa uma viagem, termina, e quando volta tem outra,
tudo isso porque é por causa das ajudas de custo que esses funcionários devem ter. Os outros ficam aí a assistir pura simplesmente aqueles que dia após dia, se for a ver, em 30 dias, se calhar só tem 2, 3 dias apenas no gabinete, ou mesmo nem um dia sequer, todo momento está a viajar, em detrimento dos outros. Os outros estão a assistir isso. A questão da formação, que a função pública sempre teve. Há muitos quadros que formaram-se, graduaram, por exemplo, a licenciatura há 10, 15 anos, não voltaram mais à formação. Estão aí. E tem que se pensar que o conhecimento é obsoleto. Exato. Nunca ninguém pode pensar. São todos esses elementos que, em algum momento, quando são associados ao salário, essas condições, distribuição de oportunidades, essa questão de formação, essa questão da assistência médica, medicamentosa, tudo isso junto pode criar uma motivação por parte do funcionário. Exato. Só para terminar, por exemplo, eu ouvi o discurso do ministro do Interior que fez com os quadros, os funcionários do Ministério do Interior. Quando ele chegou, a primeira coisa ele disse, olha, eu estou a dirigir essa reunião de pé e todos nós estamos de pé. E é isso que vai nortear a minha governação durante esse período. Não haverá alguém sentado e o outro de pé para poder assistir à reunião. Exato. Não haverá ninguém. Então, essa questão do tratamento equilibrado nas instituições pode criar, de certa forma, uma certa harmonia na função pública. Digo sinceramente que aquilo que está existindo na função pública hoje é um descontentamento total. Então, para além dessa questão da mudança dos salários, tratamento igual. Exato, muito obrigado, Dr. Pangai. Dr. Bulunga, eu peço minhas sinceras desculpas. Também, de igual modo, vou fechar o programa por questões de tempo. Estamos mesmo acima de tempo. Caro telespectador, pedimos nossas sinceras desculpas. O tempo já não é favorável. Portanto, com promessa de voltar no próximo programa, ficamos por aqui. Sempre, como dissemos, o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que entende é problema seu. Até a próxima.